Bom dia, alunos do segundo ano do Colégio Militar de Brasília. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fabiana e nessa nossa 11ª aula, nós vamos introduzir um assunto denominado propriedades coligativas. Desde o início das nossas aulas, a gente tem falado bastante sobre soluções, sobre misturas. Já falamos que uma solução nada mais é que um solvente juntamente com um soluto, não é verdade? Hoje nós iremos iniciar um assunto muito importante. É um assunto que ele é muito útil para nós conseguirmos entender algumas situações do nosso cotidiano, algumas ações que a gente faz, que muitas vezes a gente não sabe muito bem o motivo, né? Então a gente acostumou a fazer determinadas coisas, mas a gente não sabe por quê. E vocês vão ver que com esse estudo, vocês vão conseguir perceber e entender o motivo dessas nossas ações. Por exemplo, a utilização da panela de pressão. Por que a panela de pressão ela cozinha mais rapidamente que a panela comum? O motivo pelo qual a gente adiciona sal ao gelo para gelar bebidas. Então, quando a gente tem pressa para gelar bebidas, a gente pode adicionar sal ao gelo numa caixa térmica e a gente vai ter esse resfriamento acontecendo de forma mais rápida que se a gente tivesse colocado apenas gelo. Então, eu acredito que muitas pessoas já devem ter visto essa adição do sal ao gelo e não sabia por quê. Então, a gente vai tentar esclarecer essa ação, né? O motivo pelo qual o sal vai ajudar nesse resfriamento rápido. Em países frios que neva, muitas pessoas têm o costume de jogar sal na neve, né? Por quê? Porque o acúmulo de neve é um problema, né? Então, o sal, ao ser adicionado ao gelo, né? Em ambientes abertos, ele vai fazer com que esse gelo derreta e não ocorra esse acúmulo, né? Então, o assunto propriedades coligativas vai ajudar vocês a entenderem esses exemplos de ações, né, que eu coloquei aí nessas ilustrações, ok? Bom, primeiramente vamos pela definição, né, de propriedades coligativas. Quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, a solução obtida apresenta propriedades diferentes das propriedades do solvente puro e são chamadas de propriedades coligativas. Então, pessoal, a adição de um soluto a um solvente tem como objetivo alterar as propriedades do solvente, né? Se a gente não quisesse alterar essas propriedades, a gente não adicionava nada. Mas o fato da gente ter a possibilidade de adicionar uma outra substância ao solvente, então no caso ela é denominada aí na definição de soluto não volátil, né, um solvente, faz com que ocorra uma alteração nas propriedades. E isso é que vai trazer alguns benefícios, né? Vai ser então o objetivo da, da, dessas ações, né? Para que a gente possa tirar vantagem disso, tá certo? O efeito coligativo, ele depende apenas da quantidade de partículas do soluto. Ele não vai depender se esse soluto é iônico, se ele é um soluto covalente, mas quantidades diferentes alteram essas propriedades, né? Então, se eu estiver optando por utilizar um soluto iônico, por exemplo, a adição de uma maior ou de uma menor quantidade desse soluto vai alterar na minha propriedade. Mesma forma para um soluto covalente. Se eu resolver adicionar um soluto covalente, né? Também não volátil covalente. A depender da quantidade que eu for adicionar ao meu solvente, eu vou ter um maior efeito ou um menor efeito, né? Alterando mais ou menos essas propriedades em questão.
Mas antes, vamos lembrar. A gente falou de soluto não volátil, né, aqui na definição, estão vendo? Quando adicionamos um soluto não volátil. Pois é, eu gostaria de relembrar com vocês a definição de volatilidade, o conceito de volatilidade, tá? Volatilidade é a facilidade que uma substância tem de mudar de estado físico, passando do estado líquido para o estado gasoso. As substâncias que evaporam facilmente são substâncias chamadas voláteis. Coloquei aí 3 exemplos de substâncias consideradas voláteis: a acetona, perfume e álcool. No nosso dia a dia, costumamos manter os frascos dessas substâncias, e de outras substâncias voláteis também, sempre fechados para preservarmos essas substâncias, seja para preservar a quantidade, né, dentro do frasco, ou então seja para preservar a sua concentração. Quando a gente tem substâncias rotuladas em laboratório, por exemplo, e essas substâncias são voláteis, é muito importante, imediatamente após o uso, a gente fechar esses frascos, né? Por quê? Porque aquelas informações dos rótulos, elas, para serem o mais preciso possível, a gente não pode ter alteração das concentrações, tá certo? Então, a gente deve utilizar e fechar imediatamente, não deixar aberto na bancada aqueles frascos, né? Porque senão a gente vai ter a evaporação e aí vamos ter o quê? A perda da correta informação daquele rótulo, não é verdade? A concentração, ela se altera, tá bom? Então, relembrando aí com vocês esse conceito que é tão importante, né, para a construção dos conceitos relacionados a propriedades coligativas, tá certo? Ponto de ebulição, ou temperatura de ebulição, e ponto de fusão, ou temperatura de fusão. Bom, gente, isso daí é uma coisa, né, bem simples para vocês. Já foi falado várias vezes sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, mas vamos deixar aqui bem claro, né, para que não haja dúvidas. Então, temperatura em que as substâncias passam do estado líquido para o estado gasoso são denominadas temperaturas de ebulição, então ponto de ebulição. E temperatura em que as substâncias passam do estado sólido para o estado líquido, denominada então ponto de fusão, temperatura de fusão, tá bom? Cada substância vai apresentar os seus valores de ponto de fusão e de ponto de ebulição de acordo com uma determinada pressão específica. Então, sempre devemos ficar atentos às informações sobre altitude e pressão que forem descritas nas situações problemas a serem analisadas. Vocês podem ver que muitos exercícios, muitos problemas, né, envolvendo esses assuntos e também cujos dados, né, são de temperatura de fusão e ebulição, normalmente é falado se é a temperatura ambiente, né, se é ao nível do mar, fala sobre pressão atmosférica, tá? Então, a pressão, ela é um fator determinante, né, para a gente ter os valores de pontos de fusão e de ebulição, tá? Então, eu coloquei aí como exemplo, né, a água, né, gente? Sabemos que a água pura entra em ebulição a 100 graus Celsius ao nível do mar, que possui uma pressão atmosférica conhecida, tá certo? Então, quando a gente fala que a água ela vai ter essa temperatura de ebulição, a gente está considerando altitude, nível do mar, tá? Com a pressão conhecida também. Se a gente estiver nas montanhas, se a gente estiver em outras altitudes, a gente tem que considerar a variação, né, dessa pressão, influenciando no ponto de ebulição, no ponto de fusão também de todas as substâncias, tá bom? A informação, então, da altitude, ela é uma informação relevante. E outras condições de altitude e de pressão modificam a temperatura de ebulição da água, que a gente estava exemplificando aí, tá bom? E o que é que determina e influencia os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição das substâncias, pessoal? Bom, então, são 3 fatores, né? A gente vai ter,
primeiro fator, o tipo de ligação química presente entre os átomos das substâncias. Então, vocês estudaram ano passado ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica. Cada tipo de ligação, ela vai ter uma intensidade maior ou menor. Isso vai influenciar diretamente nesses valores de ponto de fusão e de ebulição. Por exemplo, os metais. São átomos, né, de metais ligados por ligação metálica. São todos o quê, pessoal? Sólidos a temperatura ambiente, não é verdade? Isso indica o quê? Que os pontos de fusão e ebulição dos sólidos serão pontos bem elevados. Ah, professora, mas o mercúrio é líquido, né? A temperatura ambiente. É verdade. O mercúrio é um metal, porém é uma exceção, tá certo? Os demais metais são todos sólidos, indicando pra gente que a ligação metálica é uma ligação bem intensa, uma ligação bem forte, que faz com que os átomos eles estejam, né, ligados com bastante intensidade, elevando aí os pontos de fusão e ebulição dos metais, tá certo? Quando comparamos ligação covalente e ligação iônica é uma ligação mais intensa, né? A gente vê também que os compostos iônicos, eles são todos sólidos a temperatura ambiente também, tá certo? Já os compostos covalentes, então aqueles ligados por ligação molecular, eles podem ser apresentados no estado sólido, líquido ou gasoso, né? A temperatura ambiente. A gente vai ter já aí uma intensidade menor dessas ligações, tá? Então, o tipo de ligação química vai influenciar bastante aí nesses valores de ponto de fusão e ebulição, tá? O segundo aspecto que a gente deve analisar é o tipo de interação intermolecular ou força intermolecular presente nas moléculas das substâncias. Então, se a gente concluir que se trata de compostos moleculares, né, ligados aí 100% por ligações covalentes, a gente tem como fazer um comparativo entre eles, analisando o tipo de interação intermolecular ou força intermolecular que esses compostos apresentam. Vamos ali para aquele retângulo de baixo do slide, onde eu indico os tipos de interações intermoleculares que existem. Então, a gente vai ter, primeiramente, ligações de hidrogênio, ou pontos de hidrogênio, que são as interações mais fortes de todas, estão presentes em compostos moleculares polares, tá bom? A segunda, que vão ser as forças intermediárias, né? Que não vão ser nem tão fortes e nem tão fracas. São denominadas de polo ou de polo permanente. Também estão presentes em compostos moleculares polares, tá? Mas elas são forças menos intensas que as pontes de hidrogênio. E as forças de dispersão de London, também denominadas forças de Van der Waals ou então forças de polo instantâneo, elas são as forças intermoleculares mais fracas e elas estão presentes nos compostos apolares, os compostos moleculares apolares, tá? Então, o tipo de interação vai também influenciar nos valores de ponto de fusão e de ebulição, tá? De acordo com a forma como essas moléculas interagem entre si, né? Então, essas interações, elas vão ser mais ou menos intensas, fazendo com que a quantidade de energia necessária para rompê-las, né, varie. Então, quanto mais intensa a interação, mais energia necessária para passagem de estado, né? Para que haja, então, essa alteração de estado físico, tá? E voltando ali pro retângulo de cima, a gente tem o terceiro fator, né? Que vai também influenciar nos pontos de fusão e ebulição, que seria nos casos em que nós estivermos comparando substâncias que apresentem o mesmo tipo de interação intermolecular. O que a gente deve analisar? A gente analisa a massa molecular de cada uma dessas moléculas, né? Ela também vai influenciar
nessa quantidade de energia que será necessária para promover a mudança de estado físico, né? Pois quanto maior for essa massa molecular, maior também será a quantidade de energia necessária para que ocorra a mudança de estado físico. Eu gosto de ilustrar esse fator, né, da seguinte maneira. Se a gente pegar uma panela pequena e uma panela grande e colocar a mesma substância nessa panela, obviamente a panela pequena vai ter uma quantidade, vai ter uma massa menor do que na panela grande, não é verdade? Se a gente colocar as duas no fogão, né, e ligar a chama do fogão com a mesma intensidade, então o calor vai ser igual aí nas duas panelas. Qual que vai entrar em ebulição primeiro? A que tem a menor massa, não é verdade? Então, com essa analogia, vocês conseguem se lembrar. Se eu tenho menos massa, eu preciso de menos calor, né? Eu vou precisar de um tempo menor com aquela intensidade de calor, então eu preciso de menos energia do que na panela que eu tenho maior massa, tá? Então fica fácil de vocês lembrarem. Quanto menor a massa molecular, mais fácil, né? Menor será o meu ponto de fusão e ebulição. E quanto maior a massa, maior será o meu ponto de fusão e ebulição. Claro que isso só vale se eu estiver comparando substâncias que apresentem o mesmo tipo de interação intermolecular. Tá ok, pessoal? Vamos relembrar aqui vaporização. Também é um assunto que vocês já viram em anos anteriores, mas é bom a gente relembrar, né? Por quê? Porque existe umas diferenças aí entre as maneiras que as substâncias podem passar do estado líquido para o estado de vapor, tá? Então, a depender da velocidade que essa mudança de estado vai ocorrer, dependendo da quantidade de energia fornecida, nós podemos ter a vaporização por meio de evaporação. Nesse caso, como é que vai ser, pessoal? Evaporação é a mudança de fase do estado líquido para o gasoso de modo gradual, modo lento. A energia, né, utilizada para promover essa alteração é a temperatura do ambiente. Então, para ilustrar a evaporação, a gente pode se lembrar da água contida nas roupas para secar, né? As roupas no varal, elas não estão molhadas, elas não estão com água, elas não precisam secar. A gente vai ter uma ilustração aí da evaporação acontecendo nessa secagem dessas roupas do varal, tá bom? Uma segunda maneira é denominada ebulição, está sendo ilustrada aí no slide por essa panela com água fervendo, né? Então, a ebulição, nesse caso, a passagem do estado líquido para o gasoso é causada por um aumento na temperatura. É mais rápida que a evaporação e, obrigatoriamente, se utiliza uma fonte de calor, tá? E no caso da ilustração, a fonte de calor é o fogão, tá bem? E ainda existe uma terceira maneira, né, de vaporização, que é denominada calefação. Nesse caso, gente, é uma vaporização instantânea. Um exemplo clássico de calefação é quando uma gota de água entra em contato com uma chapa quente, né? Então, a gente nem vê essa gota mudando de fase, né? Porque acontece tão rapidamente que se a gente não prestar muita atenção, a gente não consegue nem ver. A gente só escuta o tss, né? O barulhinho da gota de água virando vapor, tá ok? A evaporação irá acontecer quando algumas moléculas de uma determinada substância possuírem energia cinética suficiente para superar as forças atrativas dentro do líquido ou do sólido. Dessa forma, essas moléculas poderão escapar através da superfície, né, do líquido para o estado gasoso. Significa o quê, gente? Que elas evaporam, tá? Então, quando a gente vai fornecendo energia, as moléculas elas vão se agitando. E aí, conforme elas vão com o calor, né, com a energia recebida, ficando muito agitadas, essa energia térmica, ela se transforma em energia cinética, energia de movimento, quando ela fica alta o suficiente para que essas forças
se movimentem tanto, né, essas moléculas se movimentem tanto, que essas forças atrativas dentro do líquido ou do sólido, elas sejam grandes o suficientes para que elas possam escapar, né, da superfície para o estado gasoso, tá certo? Bom, então normalmente quando a gente pensa nessa situação, né, a gente pensa na passagem do estado líquido para o gasoso, né? Então a gente normalmente assim é raro a gente pensar na passagem do sólido para o gasoso, né? Mas a gente vê alguns exemplos que isso acontece, né? Porém, o gelo seco, que é o CO2 sólido, e o naftaleno, que é a naftalina, né? Comercialmente denominada naftalina, são exemplos de sólidos que evaporam facilmente a pressão atmosférica. Então, vocês podem ver aí na foto da esquerda o gelo seco, né? A gente consegue ver essa evaporação, a gente consegue ver esse vapor, né, aí no recipiente. A gente vê o CO2 sólido, que é o próprio gelo seco, e a gente vê também essa fumacinha em cima, né, que é o que, gente? Que é o vapor do CO2. Então, ele está passando do sólido para o gasoso diretamente. Já com a naftalina, o processo é mais lento, né? Mas acontece da mesma maneira. A naftalina é uma substância utilizada em armários, em guarda-roupa, né? Por quê? Porque com essa transformação de fase de sólido para gasoso, é liberado um odor, né? Um cheiro característico que faz com que insetos sejam afastados, né, desses móveis, desses guarda-roupas. Então, assim, normalmente a gente coloca essas bolinhas de naftalina em gavetas, né, para que traças e outros tipos de insetos sejam afastados das roupas. Em bibliotecas também, normalmente é utilizado naftalina para que, né, não estrague os livros, enfim. E quando a gente vai acompanhando, a gente percebe que essas bolinhas elas vão diminuindo, né, com o passar do tempo. Então elas vão diminuindo até sumirem, né? Então acontece exatamente a evaporação, o sólido, né? Essa sublimação, né? Esse sólido ele vira vapor e a gente, num determinado momento, a gente vê que essas bolinhas sumiram. A naftalina, ela foi completamente evaporada, tá? Então, é bom a gente, né, sempre se atentar que é possível ocorrer também com sólido, embora a gente tenha sempre esse pensamento voltado mais para a transformação de líquido para gasoso, tá bom? Bom, fatores que afetam a velocidade da evaporação dos líquidos. Então, aqui estou falando especificamente do líquido para o gasoso, tá, pessoal? Primeiramente, a temperatura do líquido, né? Então, se a gente tiver um líquido morno, por exemplo, ele vai evaporar mais rapidamente do que um líquido gelado, tá certo? Então, essa temperatura inicial aí do processo, ela vai contar, ela vai afetar a velocidade da evaporação. A área superficial também, né? A área de contato aí com o ambiente, por exemplo, também vai afetar essa velocidade. Então, se eu tiver o mesmo volume de água num copo ou numa poça de água, por exemplo, a poça de água ela vai sumir muito mais rápido, né? Essa água contida, espalhada aí nessa poça, ela vai ser evaporada muito mais rápido, né? Do que num copo, num volume igual, porém com uma superfície de contato diferente, né? E também um outro fator é a intensidade das atrações intermoleculares. As forças de atração na maioria dos sólidos são muito maiores do que nos líquidos, né? Por exemplo, o que explica porque os sólidos geralmente não evaporam facilmente. Então, essa variação que existe nos líquidos, né, é também devido a essas diferenças na intensidade dessas atrações intermoleculares, tá? Então, se eu tenho dois líquidos, um que tem interação do tipo ponte de hidrogênio e o outro que tem interação do tipo dipolo-dipolo, a gente vai perceber
que os que apresentam interação tipo ponto de hidrogênio vão apresentar uma maior dificuldade em ser transformado em gás, né? Então, a gente vai ter um ponto de ebulição mais elevado nesse caso, o que faz com que a velocidade dessa evaporação seja maior, tudo bem? Diagrama de fases, então, é um gráfico que indica o estado físico de uma determinada substância em diferentes valores de temperatura e pressão. Então, como vocês podem ver aí no eixo X, a gente vai ter a temperatura, nesse caso específico a temperatura está em graus Celsius, né? No eixo Y, pressão em atm, tá? Já adianto para vocês que esse diagrama de fases é da água, tá legal? E, bom, cada uma das curvas do diagrama indica as condições de pressão e temperatura nas quais duas fases estão em equilíbrio. As áreas delimitadas por essas linhas representam condições de pressão e temperatura nas quais uma substância existe em um único estado físico. Então, como vocês podem ver, pessoal, eu falei para vocês que esse gráfico é o gráfico da água, né? A substância em questão é a água. No eixo X está indicada a temperatura de 0 graus Celsius e de 100 graus Celsius. E no eixo Y está indicada a pressão de 1 atm, né? Pressão ao nível do mar. Já é do conhecimento de todo mundo que com esse valor de pressão, a água ela solidifica a 0 graus Celsius e ela evapora a 100 graus Celsius. Então, por isso que esses pontos foram indicados aí nessas linhas tracejadas do diagrama de fases, tá certo? Além desses pontos, eu coloquei esses outros 5 pontos aí de azul, A, B, C, D e E, para a gente conversar um pouquinho aí a respeito, vocês entenderem como que deve ser feita a leitura desse gráfico, do diagrama de fases, tá bom? Vamos iniciar ali pelo ponto A. O ponto A, ele tá dentro da área do gráfico onde a substância é líquida, estão vendo? A pressão está acima de 1 atm, né? E a temperatura está aí aproximadamente 0 graus, tá? Então, a gente vai ter que, no ponto a substância é líquida. Já no ponto B, nós vamos ter um equilíbrio entre duas fases, entre a fase sólida e a fase líquida, tá? Então, no ponto B é um ponto onde a gente vai ter a pressão de exatamente 1 atm e a temperatura exatamente 0 graus, tá certo? Já o ponto C, ele está a uma temperatura de 0 graus, porém a pressão está bem mais baixa, estão vendo? Então, o ponto C, ele está dentro da área do gráfico onde a substância é sólida, tá? O ponto D está em cima da curva, onde existe um equilíbrio entre a fase sólida e a fase vapor, tá bom? Então, o ponto D, ele está bem em cima dessa curva. Já o ponto E está na área onde a substância é gasosa, tá? Tá na área de vapor, estão vendo? Ela tá a 0 graus Celsius também, porém tá a uma pressão bem mais baixinha, tá certo? Então, dessa maneira, a gente consegue saber, né, quando a gente leva em consideração pressão e também temperatura, a gente consegue, através do diagrama de fases, saber exatamente qual que vai ser o estado físico daquela substância, ok? Falar um pouquinho com vocês agora sobre pressão máxima de vapor, tá? Pressão máxima de vapor e também a temperatura de ebulição, tá? Que são dois aspectos que estão completamente interligados, tá certo? Bom, vamos ver o que acontece quando um líquido entra em ebulição. Bom, vamos lá. A pressão máxima de vapor varia de uma substância para outra, pois depende de dois fatores.
depende das interações intermoleculares presentes nas moléculas, tá? Então, quanto mais fortes forem essas interações intermoleculares, mais difícil será para a molécula desprender-se, né, e passar para o estado de vapor, tá? Então, é mais difícil romper essas forças intermoleculares quando elas são intensas, não é? E depende também da temperatura, tá? Quanto maior for a temperatura, maior será a pressão de vapor, porque a elevação da temperatura favorece a evaporação do líquido, né? Então, a gente já sabe que a temperatura está intimamente ligado com a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Isso explica o fenômeno da ebulição. Quando aquecemos um recipiente que contém um líquido, formam-se bolhas de ar no fundo dele, no fundo desse recipiente. A pressão de vapor dentro dessas bolinhas inicialmente é menor que a pressão atmosférica, mas quanto mais aumentamos a temperatura, mais a pressão de vapor dentro dessas bolhas aumenta também. Até que essa pressão, pessoal, se torne igual à pressão atmosférica, ou até um pouquinho maior, tá? O que faz com que essas bolhas consigam subir para a superfície. E aí, quando ocorre isso, quando elas ficam na superfície do líquido, esse vapor, ele acaba sendo liberado, tá? Uma vez que essa pressão está igual ou um pouquinho maior que a pressão imediatamente acima do nível do líquido desse recipiente, tá bom? Então, nós podemos concluir que o ponto de ebulição, isso é, a temperatura em que o líquido ferve, vai ser aquele ponto em que a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica exercida sobre a superfície, tá? Então, quando esses valores da pressão interna do líquido com a pressão imediatamente acima da superfície do líquido forem iguais, ou então essa pressão do líquido for um pouquinho maior, ocorre então a ebulição, tá legal? E aí, agora, de posse de todos esses conceitos, né, relembrando todos esses assuntos e fazendo aí uma seleção do que a gente deve, né, ter em mente, nós podemos entrar na primeira propriedade coligativa, tá? São 4 propriedades coligativas no total. Hoje só vai dar tempo da gente ver a primeira, tá? Que é a tonoscopia ou tonometria. A definição dela é a seguinte: é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente, provocada pela adição de um soluto não volátil, tá? Então, olha só, pessoal, a gente consegue alterar essa pressão máxima de vapor, né? Essa condição que a gente falou no slide imediatamente anterior a esse, adicionando um soluto, tá? Então, vamos lá. Para que haja uma redução da pressão máxima de vapor de um solvente, deve-se adicionar um soluto à mistura. Quanto mais partículas de soluto, mais baixa se torna a pressão de vapor. O soluto adicionado possui a função de formar uma barreira física, impedindo ou então atrapalhando que as bolhas que se formam com o aquecimento subam para a superfície do líquido e se rompam, escapando do líquido. Ou seja, gente, quando nós adicionamos um soluto, né, um soluto não volátil a um solvente, a gente atrapalha a ebulição, a gente atrasa essa ebulição, a gente faz com que essa ebulição ocorra, mas não ocorra de forma tão fácil como ela iria ocorrer se não houvesse o soluto, se não tivesse o soluto, entenderam? Como um líquido só entra em ebulição a uma temperatura na qual a pressão máxima de vapor se iguala ou então ultrapassa um pouquinho a pressão atmosférica, ao se adicionar um soluto, com o intuito de se abaixar essa pressão máxima de vapor, consequentemente eleva-se a temperatura de ebulição, pois o líquido terá dificuldade em ultrapassar essa barreira para se vaporizar, e, portanto, essa mistura precisará de mais energia para atingir o ponto de ebulição. Tá? Então, lembra lá no início da aula que eu falei sobre a alteração das propriedades? Quando a gente adicionava um soluto ao solvente, a gente conseguia fazer com que as propriedades desse solvente fossem alteradas? Então, é justamente essa
esse é o objetivo, né? Então, ao adicionarmos uma nova substância ao solvente, a gente altera a sua temperatura de ebulição, tá legal? Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham compreendido, tá? Então, são vários detalhes, são vários conceitos para relembrar. Importante vocês estudarem, vocês reverem tudo isso, tá bom? E nas próximas aulas, vocês vão ter contato com as próximas propriedades coligativas, mas vocês vão ver que, entendendo a tonoscopia, as demais propriedades coligativas, elas acabam sendo entendidas também de forma mais fácil, tá bom? Eu utilizei várias imagens nessa videoaula, elas foram retiradas desses sites que eu estou apresentando aí, tá legal? Desejo a vocês bons estudos, tá certo? E até a próxima aula, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!